Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero convidar o irmão Mike a fazer essa oração. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus amado Pai, obrigado por esse dia tão especial que o Senhor nos preparou, Pai. Senhor, perdão por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, Pai. Tão grato Tu és, Pai, com Teus filhos, Jesus. Obrigado por esse dia tão especial que Tu preparou para cada um, Pai. E obrigado por esse momento, Pai. Recebe todos esses louvores, Senhor, porque foram entoados para a Tua honra, para a Tua glória, não para agradar homens, crianças, mulheres, mas para agradar o Teu reino, para Te agradar, Pai. Recebe de todo o coração, Pai. Como é lindo e como é bom louvar o Teu nome, Senhor. Abençoa também, Senhor, esse momento da palavra, Pai. Vem de frente aos nossos corações, Pai. Traz ensinamento, força, revigoração na nossa vida, Pai. Traz o Teu melhor para nós. Queremos aprender mais de Ti, Pai. Estamos de coração aberto, somos totalmente Teu. Totalmente Teu, Pai. Nascemos para Te servir. Não vale nada não estarmos na Tua presença, Pai. Como é bom estar na Tua presença, Pai. Abençoa mais esse momento desse culto, Pai. Recebe cada coisa que é feito aqui, porque é feito para Ti, Jesus. Abençoa, Senhor, o pastor que vai trazer também, Pai, a Tua palavra. Que não seja ele, Pai, mas seja a Tua voz. Usa o Teu Filho, Pai, conforme a Tua vontade. Faz assim. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Mateus capítulo 24. Salinha tem hoje de 5 a 12 anos. Salinha para as crianças de 5 a 12 anos. Amém? Mateus capítulo 24 e versículo 29. Diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do seu firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Bem, amados, terça-feira passada eu ministrei falando sobre os sinais que haveriam no fim do mundo, né? No fim dos tempos, né? E é interessante que Mateus capítulo 24, ele inicia um direcionamento do próprio Senhor Jesus a ensinar os discípulos meus que estavam admirados com o templo. Eu falei sobre isso, o segundo templo que foi construído. E o Senhor Jesus sente, em seguida os discípulos perguntam a Jesus como seria o fim dos tempos, como seriam os sinais da sua segunda vinda e quando isso acontecerão. Tais perguntas são respondidas pelo Senhor Jesus. Terça-feira passada, eu deixei claro como seriam os sinais do fim do mundo. E hoje eu gostaria de falar dos sinais da segunda volta de Jesus. Há quem diga que Jesus não veio, né? Há quem diga que ainda estão esperando até pelo Messias, né? Muitos israelitas, judeus ainda não convertidos, ainda estão esperando a vinda de Jesus, do Messias. Há quem diga da segunda vinda. Não é verdade? Há quem faz ensinamentos que, de uma certa forma, a gente olha para a palavra de Deus, aí tem várias linhas de pensamento. Não é verdade? E nós vamos adentrar em uma delas. A segunda vinda de Jesus, ela vai acontecer, e quando a gente olha para a palavra de Deus,
ela nos mostra no versículo 27 e 28, voltando um pouquinho, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O que é que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? A segunda vinda de Jesus vai dar de uma maneira como se fosse um relâmpago, de uma maneira como se fosse no piscar de olhos. Agora pisca aí, meu ligeiro, pisca. Pisca aí, pisca. Pronto, a volta de Jesus ele pode se dar num piscar de olhos que... Sabe o que me chamou a atenção, irmãos? Ninguém poderá estar preparado na última hora. Me diga uma coisa, irmãos. Você sabe quando Jesus vai voltar? Você sabe em que momento a segunda vinda de Jesus vai se dar? É interessante que não, eu vou esperar ele vir para poder eu me preparar. Ele vem, aí os desavisados vão colher algo que não é tão legal, e eu acredito que não é nem da vontade de Deus para a sua vida, a não ser que você escolha como Israel escolheu para ela. Um discurso onde o Senhor Jesus vem a alertar, onde o Senhor Jesus vem a ensinar, por mais uma vez, os discípulos. Viver uma vida despercebida é simplesmente uma loucura. E aí muitas vezes, né, a gente vai na caminhada cristã e vai acontecendo, e aí não guarda a vinda de Jesus, não vigia, não guarda o coração, não guarda os mandamentos, não guarda a palavra, aí quando cuida que não, se dá a segunda vinda de Jesus, e aí? Tenho que te dizer que isso é um perigo, isso é uma loucura, quando isso chega aos nossos corações. Eu acredito que, graças a Deus, não... será que tem alguém aqui dessa maneira, ou será que... vocês vão ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, como eu fui tocado, no sentido de se colocar mais na posição, vigiar mais, no sentido de olhar mais para a palavra de Deus, não ficar tão despercebido com aquilo que está acontecendo, não é verdade? Se a gente olhar para os sinais daquilo que é o fim do mundo, aí a gente vê peste, a gente vê doença, a gente vê terremoto, a gente vê o amor esfriando, a gente vê tanta coisa, que se a gente... Os princípios da dor já não são legais. Só os princípios da dor já não é legal. Imagina estar sentindo a dor do juízo de Deus e ser literalmente pensar algo que poderia estar na vontade de Deus e não está no plano de Deus. Não porque Deus quer, mas por conta da escolha do qual nós fizemos. Olhar para a palavra de Deus, irmãos, no versículo 28 me chamou a atenção. Aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Como é que fica um cadáver? O sentido aqui, eu fui olhar um pouco na palavra do grego aqui, o sentido é estar caído. Caído literalmente. E é interessante que, de forma profética, nesse sermão profético, o Senhor Jesus está falando, claro, a Israel, tem um contexto aqui, e aí se ajuntarão os abutres. Os abutres, eu fui procurar estudar essa palavra abutre em algumas traduções, ela é a águia, a mesma palavra. Tal palavra que se dá no estandarte do exército romano, de uma profecia que o próprio Senhor Jesus estava a falar e falou nos versículos anteriores, que tudo seria destruído. Anos posteriores, até a cidade de Jerusalém ela é destruída pela mão dos romanos. É interessante que quando nós olhamos para essa palavra, Jesus está querendo, ele está mostrando, ele está ilustrando, dentro de um contexto onde Israel estava simplesmente morrendo. E aí o que é que me chama a atenção, irmãos? Era simplesmente Israel, claro que há um contexto, Israel estava acontecendo para Israel, mas Jesus veio só para o povo de Israel, Jesus veio para o seu, eles não quiseram. E aí veio o povo gentil, e aí veio a nós.
Então há aquela possibilidade, irmãos, de simplesmente se a gente não se der por conta, os abutres, as águias vão fazer a festa. De que é que eles se alimentavam? Sabe o que é um corpo putefando? Sabe o que eu fui estudar um pouco sobre a águia? Qual era a característica dela? A quilômetros, ela podia sentir o cheiro. A quilômetros. Simplesmente. E aí Jesus, ele mostra que, para ficar o nosso entendimento, o principal símbolo da força romana era a águia. Havia um modelo dessas aves em todos os estandartes de cada legião. Há um contexto de Mateus capítulo 24. Qual é ele? É um contexto, muitas vezes, caótico. Como? Fim dos tempos, guerras, terremotos, pestes, fomes, violência, o aumento de falsos profetas. É aquela história de que os falsos profetas, muitos falsos profetas se levantarão para enganar o povo de Deus. Só que o que é interessante, se a gente não vigiar, é os falsos profetas querendo enganar e a gente querendo ser enganado. Né? Aquela história que eu coloquei terça-feira, né? Vou vender uma colher de pedreiro por R$153 para ser edificado, e eu vou querer comprar aquela colher de pedreiro por R$153 para receber a bênção do Senhor. Isso é fato que acontece nos dias de hoje, isso é fato daquilo que é o contexto de Mateus capítulo 24. É interessante, irmãos, que quando a gente olha para o versículo 28, aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Eu posso olhar para esse versículo e ver algo do juízo de Deus. Mas é interessante que o juízo de Deus só acontece quando há necessidade de um julgamento. Isso sobressaiu ao meu coração. As aves de rapina, irmãos, se reúnem simplesmente para que o corpo seja encontrado, e o juízo de Cristo serão derramados quando o corpo político ou religioso se torna insuportavelmente corrupto. O que é que eu estou querendo dizer? O juízo de Deus, ele vem à medida que a corruptibilidade se aumenta de forma tão tremenda na humanidade. Glória a Deus. A segunda vinda de Jesus, ela se dá de forma tão gloriosa. Mateus capítulo 24, e versículo 23, versículo 30, perdão. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre ele as nuvens do céu com poder e muita glória. Eu lembrei muito aqui quando eu li esse versículo, do filme Deixado para Trás, né? Que muitas vezes, né? Jesus viria a segunda vez, de forma silenciosa, levaria uma parte do seu povo, depois viria novamente e levaria todo mundo, né? O arrebatamento da igreja. Mas quando a gente olha para esse versículo, ele é bem claro quando ele simplesmente vem de forma pessoal, ele vem de forma visível e ele vem de forma pública. E ele vem de uma única vez. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá,
até quanto os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que ele vai vir de forma visível, que ele vai vir de forma pessoal, que ele vai vir de forma pública. Então, irmãos, não haverá arrebatamento secreto. E só depois uma vinda visível. Não. Não existe essa coisa dessa maneira. Aí é o pré-tribulacionismo, né? A sua vinda se dá de forma única. Apocalipse, capítulo 19 e versículo 11. 11 a 16. Viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido como um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguindo-no, os exércitos que há no céu, montando cavalo branco, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo se regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem o seu manto, e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que coisa linda, irmãos. Jesus veio na sua segunda vinda de forma única. Apocalipse capítulo 6 e versículo 15. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira dele, e quem é que pode sustentar-te? Jesus veio na sua segunda vinda em glória. Só que é interessante, irmãos, que eu pensei bastante na primeira vinda de Jesus. Como Jesus veio na sua primeira vinda? Pense aqui junto comigo. Ele veio homem, passou angústia, passou tristeza, foi desprezado, foi rejeitado, foi traído, foi condenado injustamente, foi açoitado, foi coroado com espinho, foi crucificado como ladrão. Na sua segunda vinda, é interessante que ele veio de forma a mostrar simplesmente a sua majestade. Ao olhar para a segunda vinda de Jesus, aqui em Apocalipse capítulo 15, o que é que a palavra de Deus está dizendo, irmãos? Que ele virá e virá como rei de toda a terra, com toda a sua majestade. Ao olhar para a palavra de Deus, aqui a palavra está dizendo o quê? Os príncipes, os grandes homens deste mundo, haverão de comparecer diante de seu trono para receber a sentença daquilo que eles estavam passando ou viveram aqui na terra. Interessante, né? A primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, ele vem e vem como rei para governar sobre toda a terra com majestade e justiça. Olhar para a palavra de Deus, na segunda vinda de Jesus, ele vem também de forma vitoriosa. Mateus capítulo 24, vamos voltar lá para Mateus.
Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? E ele enviará os seus anjos. Olha aí, já mudando a situação. Será que Jesus sabia de toda a situação? Jesus sabia que o mundo estava caótico. Jesus sabia que muitos estavam derrotados. Jesus sabia que muitos estavam derrotados, porque ele veio para o povo de Israel. O povo de Israel foi o primeiro que rejeitou ele. Diz a palavra de Deus, né? Mateus capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Aqui não tem como não lembrar de 1 Coríntios capítulo 15, né? Versículo 50, né? Onde há o ressoar da trombeta e todos vão dormir. Vamos lá, vamos. 1 Coríntios capítulo 15. Antes da gente ler, é interessante o contraste daquilo que Jesus aqui está mostrando da sua segunda vinda. O primeiro é aqueles que rejeitaram a Jesus, eles estavam na mão dos abutres. Aqui a gente já vê o quê? Jesus já juntando o seu povo, e já fazendo uma convocação dos anjos pelo seu povo. Já há um contraste. Já Jesus já mostrando que a segunda vinda de Jesus vai trazer majestade, e vai trazer vitória, e vai também trazer juízo para as nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, em diante. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Agora dá um glória a Deus aí bem forte. Se é para Jesus, vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Aqui, particularmente, irmãos, eu levei uma cacetada segura. Porque o ministério pastoral, ele vem de muitas lutas e muitas dificuldades. Se Josué, em algum momento, ele meio que se acovardou, ele teve medo, e o próprio Senhor Jesus, né, a palavra de Deus, deu um encorajamento para ele. O que é que eu estou querendo dizer? Muitas vezes você pensa em desistir, e eu já pensei em desistir, né? Muitas vezes você olha para aquilo onde você não perseverar em guardar a segunda vinda de Jesus, estar na obediência, seguir os caminhos, entender a palavra de Deus, saber, ter a percepção e o discernimento dos sinais que estão acontecendo, estar sóbrio, estar vigilante. E aí a palavra de Deus termina aqui no versículo 58 dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E isso, irmãos, agora deixa eu te perguntar. E diante de tanta dificuldade em contrariar o ensino verdadeiro de Deus, a verdade. E aí, irmãos, aonde mais nós temos que estar inabalável, abundante, constante na obra de Deus. É interessante que o próprio Senhor aqui está dizendo o quê? Há um dia, mas um dia de vitória. Ele selou o dia da vitória. E esse dia da vitória, irmãos, é simplesmente o quê? Muitos podem derramar lágrima, mas essa lágrima vai ser enxugada ou trocada por alegria, feixe de alegria pelo próprio Senhor Jesus, porque Ele traz a vitória. Mateus capítulo 24 e 34. Diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se o Senhor Jesus, na sua trajetória, já preparou a vitória que está selada com a segunda vinda de Jesus, vamos tomar posse. Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Senhor, a tua palavra nos mostrou aqui, Senhor, três sinais, Senhor, da tua segunda vinda. Senhor, uma delas, Senhor, que será uma vinda vitoriosa. Senhor, outra delas, Senhor, que será uma vinda, Senhor, de forma gloriosa. Outra delas, Senhor, a sua segunda vinda será de uma forma, Senhor, repentina, Senhor. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, a guardar, Senhor, a perseverar, Senhor, a estar, Senhor, na posição, aguardando a tua segunda vinda. Dessa forma, Senhor, nós sabemos, ó Senhor, que aquele grande dia, Senhor, todos, Senhor, entrarão no juízo, Senhor, e nós queremos estar nesse juízo. Senhor, guarda, Senhor, ajuda-nos a guardar o nosso coração e que nesse juízo a sentença seja uma sentença, Senhor, que te agrade. Desde já, ó Deus, que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Como a irmã Sandra falou, o Deus de ontem é o mesmo de hoje. Irmão, em março eu fui tirar